Então, a nossa aula de hoje será equações do primeiro grau com duas incógnitas. Equação do primeiro grau com duas incógnitas. Essa é a forma geral numa equação do primeiro grau com duas incógnitas. Eu tenho um valor que eu vou colocar para a letra A e tem outro valor que eu vou colocar para a letra B. Sempre eu vou ter uma incógnita, que nesse caso aqui é x, e a outra incógnita, que nesse caso aqui é y. E sempre igual se é um valor, que nesse caso aqui é c. Essa é a forma geral de você identificar uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Só que antes que a gente vá para essa aula, equação do primeiro grau com duas incógnitas, vamos só dar uma revisada para que você entenda o que é uma equação chamada do primeiro grau. Então, eu tenho um exemplo aqui, equação 2 que multiplica x mais 4 igual a 20. Então, você já está me perguntando por que aqui é uma equação do primeiro grau. Você está vendo que o índicezinho aqui, que está em cima da incógnita, no caso o x, ele não aparece. Quando ele não aparece, o índicezinho, né, o elevado, ele é 1. Por isso que ele é chamado do primeiro grau. Para ser equação, eu vou ter que ter uma igualdade, né? Vou ter que ter, um dos critérios é possuir a igualdade, como tem aqui. A outra coisa, eu devo ter letras, que é números que eu não conheço, que eu chamo de incógnita. No caso aqui, eu tenho o x. Então, eu tenho a incógnita. O outro caso, eu tenho membros, números que está antes da vírgula não, números que está antes da igualdade e números que está após a igualdade, que é o primeiro e o segundo membro. Então, essa é a equação aqui, 2 que multiplica x mais 4 igual a 20, é uma equação do primeiro grau. A forma que eu resolvo ela, que a gente já sabe resolver, aqui no nosso canal tem uma aula sobre equações do primeiro grau. Se você não entendeu ainda, você pode estar resgatando ela, reassistindo. Então, para resolver, eu tenho o seguinte, eu tenho uma equação, 2 que multiplica x mais 4 igual a 20. Primeiro membro, segundo membro. Então, eu devo isolar de um lado, ou no primeiro ou no segundo, as incógnitas, o número que está com a incógnita. No caso, o número que está com a incógnita é o número 2 que multiplica x. Então, eu escrevo 2 que multiplica x e vou levar o 4 que não tem incógnita para o segundo membro com o sinal trocado. Então, no primeiro membro, eu pego e subtraio 4. Então, 4 menos 4 dá 0, por isso que só fica 2x. E 20, que já está no segundo membro, eu repito. E vou levar o 4 com o sinal trocado, então eu adiciono o 4 com o sinal trocado, no caso, menos 4. Vou repetir 2x, subtraio na 20, tira 4, fica 16. Eu sei que 2x, 2 que multiplica x é 16, mas 1x é quanto? Então, eu vou dividir o 16 para o número que está com x, no caso 2, 16 para 2, dá 8. Esse é o valor dessa equação, 2 que multiplica x mais 4 igual a 20. Fazendo a verificação, o que é a verificação? Fazendo a verificação, você vai fazer o quê? Você vai verificar se o número, no caso 8 que você obteve como resultado, se é correto. Por quê? Para ser equação, um membro deve ser igual ao outro, ou seja, o primeiro membro deve ser igual ao segundo membro. Qual é o valor que a gente obteve para x na equação anterior? Aqui em cima, 8, né? Então, eu vou substituir onde tem x por 8. 2 vezes 8 mais o 4 igual a 20. 2 vezes 8, 16. Mais 4 igual a 20. 16 mais 4 é 20. E repetindo o 20 do segundo membro. Como os dois membros são iguais, então sim, 8 é uma resposta verdadeira aqui para nossa equação. Então vamos aqui para um exemplo prático, como resolve a equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então aqui, ele diz aqui, a turma do oitavo ano B é composta por 45 estudantes, entre garotas e garotos. Podemos representar essa situação através de uma equação? Marca a opção correta, A ou B. Então ele está dizendo aqui que tem os gêneros
masculinos e femininos, garotas e garotos. Então, eu vou representar por X garotas, Y garotos. Então, se ele está dizendo que na sala do oitavo ano B tem garotas e garotos, então a soma deles deve ser 45. Então, X mais o Y deve ser 45. Por isso que a nossa resposta é o item A, 45. A nossa segunda questão, ele dá essa equação, 4 que multiplica x mais 2 que multiplica y igual a 6. E ele dá alguns pares ordenados aqui no item A, B, C e D. E pede que a gente faça a verificação que se, ao substituir os valores dos pares ordenados para x e para y, dá como solução. Ou seja, um lado da equação é igual ao segundo meio, no caso que é 6. Lembrando que o primeiro número é x, o segundo vai ser y. Sempre nessa sequência, x, y, x, y, x e y, para substituir aqui a equação. Então, vamos começar aqui a verificação. A nossa equação é 4x mais 2y igual a 6. No exemplo do item A, ele diz que x é 1 e y também é 1. Então, onde tiver x vai ser 1 e onde tiver y vai ser 1. Então, 4 vezes 1 e 2 vezes 1 igual a 6. 4 vezes 1 dá 4, 2 vezes 1 dá 2, igual a 6. 4 mais 2 dá 6, igual a 6, que é o segundo membro. Então, esse par ordenado é verdadeiro. O item B, né, 4x, o primeiro o par ordenado, o x é 2 e o y aqui nesse caso é 1. 4 vezes 2 dá 8, 2 vezes 1 dá 2, igual a 6. 8 mais 2 dá 10, igual a 6. Só que 10 não é igual a 6, então 10 é diferente de 6. Nesse caso aqui, o par ordenado 2 e 1 não é solução para essa equação. O nosso item C, o par ordenado é x6, y0. Então, 4 vezes 6, o x é 6 e o y é 0. 4 vezes 6, 24. 2 vezes 0, 0, igual a 6. 24 também é diferente de 6, então não é solução. O nosso item D, o par ordenado é 0 e 3, né? X é 0, y 3. 4 vezes 0, 0. 2 vezes 3 dá 6. 6 é igual a 6, né? Que 0 mais 6 é 6. 6 é igual a 6. Então, também é verdadeiro. Os itens que são corretos para essa questão é o item A e o item D. Nossa terceira questão, ele diz assim: determine 3 pares ordenados que sejam soluções para a equação. Então, eu tenho a equação 4x mais 2y igual a 12. Ele quer que eu escreva 2 pares ordenados para essa equação para me verificar se, ao substituir x e y, seja igual a 12. Então, os pares ordenados, ele quer que a gente indique 3 pares ordenados que, ao substituir o x e o y, seja resultado 12. Então, fazendo a verificação, 2 para x e 2 para y. Então, vai ser 4 vezes 2 e 2 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8, 2 vezes 2 dá 4, igual a 12. 8 mais 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 2 dá 4. 8 mais 4 igual a 12. Então, 12 é igual a 12. Então, sim, 2 e 2 é par ordenado da equação aí. O outro par ordenado, usando a mesma equação, 4 vezes x mais 2y igual a 12. Só que a gente vai colocar para x 3 e para y 0. Ele quer que você crie pares ordenados, que ao substituir dê igual a 12. Então, 4 vezes 3 dá 12, 2 vezes 0 é 0, igual a 12. 0 mais 12, 12, então é igual a 12. Também 0, o par ordenado 0, 3 e 0 é verdadeiro. O primeiro é o x, o segundo é o y no par ordenado. O nosso terceiro par ordenado, indicando 0 para x
e 6 para y. Então, 4 vezes 0 é 0, 2 vezes 6 dá 12. 12 mais 0 é 12, é igual a 12. Também é par ordenado. No par ordenado, primeiro é x, o segundo é y. A nossa quarta questão. Na quarta questão, na equação x menos 4, que multiplica y igual a 2, ele quer que a gente expresse x em função de y. Então, basta que você isole x, e escreva o restante no segundo membro com o sinal trocado, né? Que você já sabe fazer. Então, se tá menos 4y, vai ser, repete o 2, e se tá menos, vai ficar mais 4y. X em função, a expressão x em função de y. A nossa quinta questão diz o seguinte: para você escrever de forma matemática, ou seja, a forma de equação na expressão algébrica, o que está escrito na questão. Ele diz aí, o dobro de um número. O dobro não é 2. O número é um número qualquer que eu não sei, que eu vou representar por uma letra, no caso eu vou escrever x. Então, 2 vezes um número que eu não sei. O dobro de um número somado. Somar é mais. Somado a 4, né, o número, o algarismo que está dando é 4, pode ser indicado matematicamente por. Então, a expressão algébrica que foi escrita é 2 que multiplica x mais 4. 2 que multiplica x mais 4, 2 mais x? Não, né? 2 não fala ao quadrado. Então, o único item correto é o item A, 2 que multiplica x, mais 4. Você pode colocar o multiplicação aqui para ficar igualzinho como está aí na... A nossa sexta questão. Ele pede que você verifique de qual equação o par ordenado x é 3 e y é 9. O par ordenado 3 e 9 é solução para cada equação, como a gente vai ver aqui. Então, fazendo a verificação na equação 2 que multiplica x mais 3 que multiplica y igual a 30, ele diz que o par ordenado é 3, x é 3 e o y é 9, e deve ser 30. 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 9 dá 27. 27 mais 3 dá 33. É diferente de 30. Diferente. Então, aqui é falso, não é par ordenado dele. O item B. O item B é 2 que multiplica x mais 2 que multiplica y igual a 21. O x é 3, o y é 9. 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 9 dá 18. Igual a 21. 18 mais 6 dá 24. Também é diferente de 21. Então, aqui é falso, não é solução. O item C. O x é 3, o y é 9. 3 que multiplica 3 dá 9. E 3 que multiplica 9 dá 27, igual a 33. 9 mais 27 dá 36, diferente de 33. Então, aqui é falso. O item D. 3 que multiplica x mais y igual a 18. O x é 3, o y é 9. 3 vezes 3 dá 9. Repete o 9, que y já é 9. 9 com 9 dá 18. 18. Então, se há uma igualdade, então aqui é verdadeiro. Essa é a nossa sétima e última questão. Basta que você faça a leitura da questão e siga os passos, né? Carlos trabalha como entregador de remédio para uma farmácia do bairro em que reside. Para cada casa, ele coloca um ponto que eu chamo de P. Então, ele começou pelo P3, e virou para a esquerda. Então, se ele está indo por aqui, P3 à esquerda é para cima, P3. Virou à direita, virou para a esquerda, virou à direita e virou novamente à direita.
e parou na última casa. Então, se ele parou aqui, então a sua resposta é P10. A sua resposta é P10. Essa foi a nossa aula sobre equações do primeiro grau com duas incógnitas. Lembrando que para você compreender uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, você vai ter um número que eu chamo de A, a incógnita x, mais outro número que eu chamo de B, incógnita y, igual a outro número que eu chamo de C. Fazendo um exemplo aqui, 3x mais 2y igual a 10. Você vai ver que a incógnita, o número que tem x é 3, o número que tem y é 2 e deve ser 10. Então, quais seriam números que subtraísse, né? 3x mais 2y, que deverá ser 10. Se você fizer 3 vezes 3 mais 2... Não, só vamos botar aqui 9 para ficar mais fácil. 3 vezes 3 dá 9, e 2 vezes 0 deverá ser 9. 3 vezes 3 dá 9, mais 2 vezes 0 é 0, igual a 9. 9 mais 0 dá 9, igual a 0. Aqui seria uma verificação de você saber qual é o valor que substitui essa equação 3x mais 2y igual a 9, certo? Essa aí é a forma de você resolver uma equação do primeiro grau com duas incógnitas.